A paz do Senhor. Graças a Deus, estamos reunidos novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo na nossa escola. Estamos aprendendo sobre a criação visível. Deus, o grande Criador do mundo visível e invisível. Estamos estudando o mundo visível, né? Começamos esse nosso estudo no encontro anterior. Se você perdeu essa nossa aula, vá lá, né? Se intere do assunto para que você acompanhe junto conosco. Então, nós estamos falando sobre, e nós terminamos o nosso último encontro falando sobre fé e razão em harmonia, né? Então, a fé não pode desdizer a ciência, nem a ciência desdizer a fé. No parágrafo 159 do Catecismo, como nós vimos no nosso último encontro, o magistério da igreja vem deixar muito claro isso, né? Fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, né? Então, não há desarmonia, né? Porque, como eu falei, não há oposição entre ciência e fé, pelo simples fato que ambos são obras de Deus. Deus cria a fé, o mundo espiritual, os dons, todas as coisas, e Deus cria o mundo material também, né? Então, o que nós podemos concluir? Que a ciência é o nutriente da nossa mente, enquanto a fé é o alimento da nossa alma. Então, o que acontece hoje em dia? É uma pena porque muita gente cai o quê? No fideísmo, né? Cai no racionalismo, cai no fideísmo, né? O racionalismo, você quer razão para tudo, você quer explicação para tudo. Então, há coisas que nós não vamos ter explicação, né? Nós sabemos assim, a inteligência humana nunca vai conseguir compreender que Deus é uno em si mesmo, ele é uno, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus nos revelou isso, são verdades reveladas. Então, quando nós não conseguimos compreender, né, mas pela inteligência nós podemos vislumbrar a transcendência de Deus, porque Deus é transcendente, por isso que ele é uno e trino. Isso é maravilhoso, não é? Então, só que uma fé racionalista, uma fé fideísta, a gente não consegue compreender essas coisas. Fica tudo meio confuso, entendeu? Então, eu preciso desta fé, que é um dom do Espírito Santo, né? Fé, esperança e caridade. Eu preciso desses dons teologais na minha alma, na minha mente. E como é um dom, é algo que é dado. Eu preciso receber de Deus. E para eu receber de Deus, eu preciso ser humilde e pedir a Deus: Deus, eu não tenho fé, por favor, me dê esse dom. Eu não tenho esperança, me dê esse dom. Eu não sou caridoso, eu não amo, me dê este dom. São dons oferecidos. Cabe a mim e a você, no nosso livre-arbítrio, né, nesta humildade, nos humilharmos diante de Deus e nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos dos dons que Ele tem para derramar na igreja, porque somos reis, profetas e sacerdotes. Somos herdeiros desse mundo espiritual, como nós já estudamos anteriormente. Deus ouve as nossas orações, né? Somos pessoas de esperança, não somos de desanimar, né? Porque amamos a Deus, amamos os irmãos, amamos esse planeta. Quem não cuida do que ama, né? Tudo que você ama, você cuida. Então, cuidemos desse planeta Terra, porque ele foi criado por Deus. Como nós também, nós fomos criados do nada, o planeta foi criado do nada, Deus do nada criou e nos deu para cuidarmos dele. Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da vida do irmão, não se intrometer na vida do irmão, cuidar do irmão com carinho, da sua família, da igreja, dos rios, das flores, da mata, tudo, né? Temos que amar esse Deus Criador. Hoje mesmo, vou confessar uma coisa para vocês, eu fiquei sabendo algo da ciência maravilhoso. Temos um rio flutuante que passa sobre nós aqui no estado de São Paulo. Eu falei, como assim? Então estão me explicando, né? Que esse rio de vez em quando cai em forma de chuva. Nós precisamos da mata da Amazônia para que esse rio haja, para que ele exista. Olha que Deus maravilhoso, como Ele cuida de cada um de nós. Porque se esse rio flutuante parar de existir, aqui vai virar um deserto, aqui no estado de São Paulo, Brasil.
Então temos que cuidar, temos que amar, temos que pensar nos nossos semelhantes. Então os irmãos lá da Amazônia têm que pensar, não posso desmatar porque os irmãos do estado de São Paulo precisam desta mata, né? Então quando a fé ela é viva em nós, quando o amor é vivo em nós, nós exercemos a nossa função de reis, profetas e sacerdotes, de católicos verdadeiros. Chega de ser católico da boca para fora, já não é mais tempo disso, meu irmão, minha irmã. Você que frequenta a missa, você que comunga, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ter consciência do infinito na sua mente, no seu coração. Nós somos passageiros aqui. É uma passagem esta vida. Para que ajuntar tanto? Para que tanto? Bens materiais, se tudo vai ficar aqui, né? Tenha o suficiente, trabalhe pelo suficiente e ame incondicionalmente. Você não vai se arrepender de tudo isso quando você estiver diante de Deus, porque um dia eu e você estaremos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, como tantos outros hoje estão comparecendo na presença de Deus. Enquanto eu vos falo, quantos estão morrendo agora? Não é? Quantos partiram ontem, anteontem? E o meu dia, o seu dia chegará. É uma grande alegria o dia que chegar, a nossa hora de irmos ao encontro do Pai e sabermos que deixamos aqui um legado de fé, de alegria, de esperança, um povo temente a Deus, uma igreja maravilhosa, não é? Então deixe a sua herança aqui, meu irmão, minha irmã, né? Que você não vai se arrepender. E quando você subir para o Pai das misericórdias, você será bem recebido no reino, porque você está subindo com todos os dons que Ele colocou em você multiplicados. Amou, perdoou, compreendeu, pacificou, chegou no Pai até cansado da missão, mas exercendo a sua fé, exercendo a profissão da sua fé. Bom, vamos entrar no assunto. Então a fé, como eu estava dizendo para vocês, tem que gerar todos esses frutos em nós, não é? Ela não pode ser essa fé racionalista, essa fé fideísta, né? Por quê? Porque ela se torna fanática, então. A fé fundamentalista, ela é perigosa, né? Quantos abusos por causa da fé nós vimos até hoje? Isso é um perigo, não é? Mas como a fé e a razão em harmonia, a ciência e a fé em harmonia, isso organiza a nossa mente, o nosso coração, não é? Então nós vamos o quê? Vamos começar agora, já lemos, né, o catecismo no encontro passado. Eu quero convidar você a que você pegue a sua Bíblia Sagrada, né? Eu estou pegando a minha aqui, você pega a sua aí, né? E nós vamos começar a estudar como o universo material começou a existir, não é? Então, você vai começar a ver, daqui a pouquinho, aqui do meu lado, uma tabelinha do relato do Gênesis com as descobertas da ciência. É algo maravilhoso. Então, antes de mais nada, eu vou ler com vocês, e lembrem-se que nós estamos estudando, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, se você, no primeiro versículo do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: as origens do mundo e da humanidade, a criação e a queda. Primeiro versículo da nossa Bíblia Sagrada. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas, a escuridão cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Então, o que nós começamos a ver com esse relato do primeiro versículo? Que nada havia, no princípio nada havia. As trevas, a escuridão cobria tudo, mas no princípio Deus cria
o céu e a terra. Então, eu estou aqui com uma formação do professor Felipe Aquino, de março de 2014, que estava na revista da Canção Nova, de março de 2014. Então, esse admirável irmão na fé, esse nosso professor que tanto nos ensina, né, junto com tantos outros, ele diz assim no seu artigo: no mês de março de 2014, os astrônomos americanos John Kovac e sua equipe confirmaram o nascimento do universo pela expansão chamada de Big Bang, grande explosão. Na verdade, não foi uma explosão, mas uma expansão ou inflação cósmica, muito rápida. A origem do universo desta forma foi prevista a primeira vez pelo padre católico e astrofísico jesuíta belga Georges Lemaitre, no século XIX. Era amigo de Einstein, o grande físico alemão. Todos sabemos que Einstein era católico, cristão. O que existia antes do Big Bang? Um ponto com energia e massa infinitas, que os astrônomos chamam de singularidade. Até 3 minutos após o início da expansão cósmica, os prótons e nêutrons se fundiram e criaram os primeiros núcleos atômicos. Neste período foram definidas as leis naturais que vão comandar todo o processo até o fim dos tempos. Os fótons criados passaram a emitir luz. Deus disse: faça-se a luz, fiat lux, e a luz foi feita. Em seguida, a gravidade fez surgir as estrelas. Tudo isso se deu há 13,8 bilhões de anos. Há 4,6 bilhões de anos surgiu o nosso sistema solar. Há 27 mil anos a Terra já existia, mas estava coberta de gelo. Quem fez tudo isso? É claro que só Deus poderia ter gerado tudo isso. Olha só que coisa maravilhosa. E agora eu também estou continuando o mesmo assunto. Eu estou com esse livro do professor, Fé, Ciência e Fé em Harmonia. Compre esse livro, leia esse livro, você precisa ler este livro. Por favor, compre este livro. Então, continuando, diz assim: a física moderna aceita que o universo nasceu do Big Bang. A física moderna aceita que o universo nasceu do Big Bang. Então diz assim: Jean Guitton, intelectual francês, e 2 cientistas russos escreveram o livro Deus e a Ciência, onde mostram como o progresso da ciência leva a descobrir, atrás da origem do universo, uma inteligência suprema e poderosa, responsável pela maravilhosa ordem que reina no processo evolutivo do universo. Desde o Big Bang, cada instante foi dimensionado com precisão incrível. Cada bilionésimo de segundo e de milimétrico teve sua importância nessa história. Qualquer desvio, por mais insignificante que fosse, teria impedido o surgimento dos minerais que compõem as estrelas, os planetas e as galáxias. Consequentemente, não teriam surgido as condições para que a vida, especialmente a vida humana, aparecesse sobre a Terra.
Aí foi como que moldado o código genético do universo. Tudo isso dá testemunho da existência de Deus. Pasteur tinha razão. A pouca ciência afasta de Deus, mas a muita ciência aproxima de Deus. Olha, esse é o grande Deus, o grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O macrocosmo teve origem do microcosmo. Então, olha só, começou tudo pequenininho, né? Como nós estamos lendo, mas tudo foi se criando. Olha que lindo isso. Então o Big Bang era como se fosse assim como que eu vou explicar para vocês? Tipo uma bolinha assim pequenininha, que ela começou a aumentar, e aí, até hoje está aumentando, como uma explosão, como uma expansão, como nós acabamos de ver. Durou 3 minutos e 20 segundos. Olha, durou 3 minutos e 20 segundos. A partir daí, a evolução será muito mais lenta. Durante milhões de anos, o universo inteiro será banhado de radiações e de um plasma de gás. Aos 100 milhões de anos, as primeiras estrelas se formaram em imensos turbilhões de gás. Foi no âmago delas que os átomos de hidrogênio e hélio se fundiram para dar origem aos elementos pesados, que entraram na constituição da Terra bilhões de anos atrás. Há 4 forças fundamentais na natureza: a força gravitacional, que mantém os astros em suas órbitas, a força eletromagnética, a força nuclear fraca, responsável pela energia do Sol, e a força nuclear forte, responsável pela união do núcleo do átomo. E aí se continua a falar tudo isso. E além de tudo, há uma questão que os cientistas falam, e antes disso? É um mistério total, que é chamado de o muro de Planck, entendeu? Né? E antes disso, não se sabe, né? Só se sabe que havia Deus. E do nada Deus criou tudo isso. Então olha que interessante, né? O que nós vamos estudar agora. Você está tendo aqui do seu lado uma tabelinha. Pegue agora o seu livro, a Bíblia no Gênesis, e no versículo 3 diz assim, 3, 4 e 5. O relato, vocês estão vendo, ó, relato do Gênesis, descoberta da ciência e tempo estimado. Então, eu quero que você, de agora em diante, comece a perceber que, como a igreja nos ensina, que as Sagradas Escrituras, elas são inspiradas por Deus. O Gênesis foi escrito há aproximadamente 5.000 anos atrás. Há 5.000 anos atrás, o autor de Gênesis não saberia por si próprio a sequência da criação de todas as coisas. Porque hoje, né, nesse ano 2000, nós estamos em 2017 agora, nesses últimos anos, a ciência tem nos explicado sobre o Big Bang. A ciência, nos últimos anos, ela tem nos explicado a sequência das datas de bilhões, de milhões de anos da evolução, da expansão, da criação de todas as coisas. Então, repare bem nisso. Que sequência lógica e divina que o autor do Gênesis usou. Nós vamos colocar o relato de Gênesis e o que? As descobertas da ciência. Os cientistas, os físicos que analisaram tudo, pesquisaram tudo com muito zelo, com muito cuidado todas as coisas. Então eu estou deixando hoje, agora, com uma aguinha na boca, você com esses relatos. E a partir do nosso próximo encontro, vamos estudar os 7 dias da criação, tá bom? Os 6 dias da criação e o 7º dia, tá bom? Então fiquem com Deus, se inscreva no nosso canal, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.